E olha só, o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 2011. Representa um dia do ano em que o mundo inteiro manifesta sua oposição aos abusos e sofrimentos infligidos a algumas de nossas gerações mais velhas. E para falar sobre esse tema, eu recebo no nosso estúdio a defensora pública Flávia Albani, que vai falar mais para a gente sobre esses casos e sobre esse dia tão importante, para lembrar que muitos órgãos estão trabalhando para que a vida desses idosos sejam garantidas e que eles tenham qualidade de vida. Doutora Flávia, obrigada pela sua participação aqui, pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso Cidade Alerta Rondônia. Olá, muito obrigada, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando desse assunto tão importante, que é a violência contra a pessoa idosa. Agora, muita gente tem dúvidas, assim, afinal de contas, segundo o nosso sistema brasileiro, a partir de que idade é considerado um idoso? Então, para o direito brasileiro, pessoa idosa é toda pessoa a partir dos 60 anos de idade. Mas alguns direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa se aplicam para pessoas de idades mais avançadas ainda. Por exemplo, o LOAS-BPC, que é um direito muito conhecido da população, ele só se aplica para pessoas acima dos 65 anos. Então, pessoa idosa é aquela a partir dos 60 anos, mas alguns direitos vão se aplicar para pessoas com idades diferentes, ou seja, idades maiores do que 60 anos. Como defensora pública, já deve ter tido contato com muitos números, muitos casos de violência contra o idoso. Agora, quais são as violências, os tipos mais comuns que chegam até a defensoria? Então, a violência contra a pessoa idosa, infelizmente, ela acontece muito na nossa sociedade e de diversas maneiras. As violências mais comuns são a violência física, né, que é a lesão corporal, os maus tratos contra a pessoa idosa, principalmente por parte de cuidadores, parentes, a violência psicológica, que também causa danos muito sérios, podendo levar à depressão e, em casos extremos, até mesmo ao suicídio. A violência patrimonial para pessoas idosas que às vezes estão sob curatela e o curador acaba gerindo esse patrimônio de forma negligente, ou até mesmo, ainda que a pessoa idosa não esteja sob curatela, mas precise da ajuda de um familiar ou de um terceiro e essa pessoa acabe depredando o patrimônio da pessoa idosa. A violência simbólica, que é a exclusão da pessoa idosa da vida social, né? Não deixar a pessoa idosa participar das decisões sociais que vão interferir na sua vida. E essa violência, ela pode acontecer de forma expressa ou até mesmo de forma velada. É aquela discriminação que ocorre de forma velada também. Agora, os dados são preocupantes. Nos 5 primeiros meses deste ano, nós tivemos no país 120 mil casos de violência psicológica no nosso país. Um aumento de 40% em relação a esse mesmo período do ano passado. Agora, a violência psicológica, como é que ela se dá? Como eu consigo observar, por exemplo, que um familiar meu está passando por esse tipo de violência? A violência psicológica, ela não deixa marcas físicas, como, por exemplo, uma lesão corporal, né, que seria o caso da violência física. Mas ela pode influenciar bastante o comportamento da vítima dessa violência. No caso da pessoa idosa, a pessoa ela pode começar a apresentar sintomas de depressão, né, pode ficar mais calada. Se era uma pessoa participativa, que gostava de gerenciar a sua vida naquilo que fosse possível, e essa pessoa começa a ficar mais retraída, começa a ter sintomas de tristeza, de depressão, não quer mais sair de casa, não quer interagir com os familiares, com os ambientes sociais onde ela frequenta. Então, esses podem ser sinais de que aquela pessoa está sofrendo algum tipo de violência psicológica. Por isso, é importante que os familiares, as pessoas que rodeiam as pessoas idosas, estejam atentas aos sinais que essa pessoa dá e verificar se essa pessoa não está sendo vítima de algum tipo de violência psicológica ou de algum outro tipo de violência.
Muitas vezes, dessas ideias equivocadas de que o idoso ele não serve para mais nada, de que ele não tem condições de participar da vida social, que ele deve ficar em casa de pijama, aguardando a morte, são ideias que já estão ultrapassadas, discriminatórias e que podem trazer danos psicológicos graves para as pessoas idosas. Essas ideias, quando faladas para a pessoa idosa, também configuram violência psicológica. Olha, outro dado que a gente deve destacar, gente, é que a questão da negligência. O Disque 100, que é um importante canal de denúncias, teve aí o registro de mais de 19 mil casos de negligência contra o idoso no país. Olha que dado. E ainda sobre o abandono, nós tivemos aí muitos casos e esse percentual ultrapassou 800%. Negligência e abandono, um dos piores números que nós temos hoje contra o idoso. Isso é grave, né, doutora? Sim, isso é gravíssimo, né? É violência contra a pessoa idosa também. Os familiares que devem cuidar dessa pessoa idosa, os filhos, os netos ou outros familiares, se eles forem negligentes com o patrimônio, com a saúde, com o bem-estar da pessoa idosa, se eles abandonarem essa pessoa idosa, por exemplo, em hospitais, em casas de repouso ou até mesmo em casa, não dando a assistência devida, assistência material, assistência médica, assistência psicológica, essas situações configuram violência e, em alguns casos, podem até mesmo configurar crime. Então, a pessoa que comete esse tipo de coisa contra a pessoa idosa, a depender da situação concreta, pode estar cometendo um crime e a responder a um processo criminal por conta disso. Agora, também tivemos no Disque 100 números sobre a questão financeira, o abuso financeiro, que também acontece muito. Só nos primeiros 5 meses desse ano, o Disque 100, e olha só, são as formalidades, são casos formais levados ao Disque Denúncia 100, mais de 15 mil ocorrências relacionadas ao abuso financeiro contra idosos. São aqueles parentes, familiares que estão responsáveis por aquele idoso que simplesmente vão lá, pegam o benefício ou a aposentadoria que ele tem direito e olha, dá um cabo no dinheiro e ele fica lá tendo diversas necessidades e cadê o dinheiro? Não é isso, doutora? Sim, esse tipo de conduta, ele configura a violência patrimonial contra a pessoa idosa. E nesses casos, também, a depender da situação concreta, pode haver configuração de crime. Né? É quando exatamente o patrimônio da pessoa idosa é lapidado, né? É utilizado de forma indevida, não para o seu bem-estar, para a sua saúde física e psicológica, mas sim para gastos indevidos sem a permissão dessa pessoa idosa. Se essa pessoa idosa estiver sob curatela, cabe ao curador gerir esse patrimônio da pessoa idosa com todo zelo e cuidado. E se ele não fizer isso, ele vai sofrer as consequências legais. Se essa pessoa idosa não estiver sob curatela, mas precisar do auxílio de um terceiro, familiar ou não, para gerir o seu patrimônio, essa pessoa que vai auxiliar também tem que ter cuidado e pedir autorização à pessoa idosa para poder gerir o seu patrimônio. Naquilo que for possível, a autonomia de vontade da pessoa idosa na gestão do seu patrimônio e na gestão da sua vida deve ser respeitada. Então, pode configurar crime a depender da situação concreta. E quais são os órgãos que recebem essa denúncia de maus-tratos, de violência contra o idoso? Caso haja configuração de algum tipo de violência contra a pessoa idosa, né, o idoso, se ele tiver condições, ou então um parente, um terceiro, um familiar, que tome conhecimento da situação de violência que já esteja ocorrendo ou que esteja na iminência de ocorrer, essa pessoa deve estar procurando as instituições responsáveis pela proteção dos direitos das pessoas idosas, como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os conselhos estaduais e municipais de proteção da pessoa idosa, né, o Disque 100, as delegacias de polícia. Há locais que possuem delegacias de polícias especializadas na proteção da pessoa idosa. Mas se o local não possuir, qualquer delegacia de polícia também pode ser avisada da conduta, mormente se essa conduta constituir um crime. Então, todas essas instituições podem ser procuradas caso a própria pessoa idosa tenha condições de assim fazê-lo
ou um terceiro, parente ou não, para poder retirar aquela pessoa idosa da situação de violência. A gente sabe que hoje as famílias elas estão numa rotina cada vez mais intensa, trabalhando fora, às vezes viajando. E quando essa família, ela de repente não pode dar 100% da sua atenção para aquela pessoa idosa, ela contrata um cuidador. Se de repente aquela família, um membro da família perceber que o cuidador está de alguma forma tratando mal ou mesmo cometendo algum tipo de abuso contra aquele idoso, como fazer, como agir? Então, essa questão do cuidador, ela realmente é uma questão muito delicada, né? Antes de contratar, é aconselhável que a família busque referências de quem é esse cuidador, onde essa pessoa já trabalhou, né? Qual é o passado dessa pessoa, se essa pessoa tem boas referências nesse trabalho de cuidador. Então, a primeira cautela é a cautela ao contratar. E uma vez contratado, caso a família desconfie de que esse cuidador possa estar violentando a pessoa idosa, a família tem que ficar atenta aos sinais da pessoa, né? A pessoa idosa, ela está com sinais de depressão, ela está apresentando algum comportamento diferente, né? Sinais de lesão corporal, de vias de fato. Então, tudo isso a família tem que ficar atenta. E caso haja desconfiança, a família deve tomar providências imediatamente, procurando, por exemplo, orientação dessas instituições que eu mencionei, buscando ajuda, né, para proteger a pessoa idosa, tanto tirar a pessoa idosa de uma violência que ela já está sofrendo, quanto impedir que a pessoa idosa venha a sofrer uma violência que esteja na iminência de acontecer. Então, o familiar deve buscar ajuda dessas instituições para que essas instituições tomem as providências cabíveis contra esse cuidador. Para a gente finalizar, doutora Flávia Albani, nesse dia, como defensora pública, qual a mensagem que a senhora deixa para o nosso público? Nesse dia, a mensagem que eu deixo é para que a gente se conscientize do respeito à pessoa idosa, né? E de nós todos sermos instrumentos de inclusão dessas pessoas na sociedade. Todos nós seremos pessoas idosas um dia, se não falecermos antes. Então, é preciso que a gente respeite os nossos antepassados, que a gente considere essas pessoas, que a gente preste atenção no que essas pessoas têm a nos ensinar. Então, vamos lutar por uma sociedade mais inclusiva e menos discriminatória, menos preconceituosa contra a pessoa idosa. Quero agradecer a disponibilidade da doutora Flávia Albani, defensora pública do Estado de Rondônia, que esteve aqui para tirar todas as nossas dúvidas, nos orientar sobre o que é preciso fazer, a que órgãos recorrer, para que a gente possa, inclusive, garantir qualidade de vida, segurança, para que a pessoa idosa continue e tenha ainda mais longevidade. Obrigada, doutora. Muito obrigada e boa noite para todos. Muito bem, olha, só reforçando mais um ponto importante, gente, é que muitos aposentados, quando chegam esse momento, é muito complicado. A pessoa teve ali uma vida inteira de trabalho, de rotina, e quando chega na aposentadoria, às vezes a pessoa fica perdida. E agora, o que eu vou fazer? A família, nesse momento, é muito importante. Afinal de contas, deve-se se preparar antes mesmo de aposentar. Uns 2, 3 anos antes, a família deve fazer essa intervenção importante. Planejar, seja viagem, seja atividades. Mas nós somos de família de baixa renda. Como é que nós vamos fazer para que tenha, após a aposentadoria, qualidade de vida? Hoje nós temos aí, por exemplo, o Centro do Idoso, que faz um trabalho maravilhoso no município de Porto Velho. Nos outros municípios do estado também tem essa atenção básica ao idoso. Temos dança, hidroginástica, trabalhos de artesanato, muita coisa bacana que é resolvido aí, que é feito, desenvolvido pelos municípios, pelas prefeituras, principalmente pelas secretarias de assistência social. E temos outros órgãos como o SESC, por exemplo. Quero, inclusive, mandar um beijo para toda a galera da terceira idade que nos acompanha. Minha mãe faz parte dessa galera da terceira idade, tem conhecido praticamente o Brasil inteiro através das viagens que eles fazem. São todos praticamente aposentados, aqueles que trabalharam de forma autônoma e um dia falaram, olha, não quero mais, agora eu quero viver a minha vida a qual eu tenho direito, descansar, ter o meu lazer. Então, acho um trabalho muito lindo que o SESC faz.
fazendo com que essas pessoas continuem tendo qualidade de vida, tenham vida ativa e bem-estar, socializando, fazendo novas amizades. Isso é muito importante. Chegaremos nessa idade, todos nós seremos um dia idosos e precisaremos desse apoio. A família é muito importante, as organizações são muito importantes, os órgãos de defesa são ainda de extrema importância, todos juntos para ajudar a melhor idade a ter qualidade de vida e segurança. Vamos agora ao intervalo, voltamos em instantes. Cidade Alerta Rondônia.